queridos irmãos, a paz. Gostaria de iniciar aqui este culto de quinta-feira, culto de oração. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos pedir a Deus que nós possamos ouvir e que possamos praticar a sua palavra, que Ele possa falar aos nossos corações. Amém? Gostaria de deixar aqui com vocês um versículo que se encontra em Jeremias 33:3. Na minha Bíblia diz assim: Fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e eu contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido, eterno, santo e amado Deus, soberano és, Pai. O Senhor é grandioso e nós somos dependentes de Ti. Te agradecemos porque o Senhor tem nos livrado, Pai. O Senhor tem nos livrado de todo o mal. O Senhor não tem deixado faltar nada na nossa mesa, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem protegido cada um da nossa família. Obrigada, Senhor, porque em meio a tanto caos, nós temos uma esperança. Nós temos Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada pelo privilégio, Pai, de podermos Te buscar, de estarmos num país livre, onde podemos Te buscar pela internet, ir à igreja, não neste momento, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós podemos cantar na nossa sacada, nós podemos orar em voz alta na nossa casa, nós podemos abrir as nossas portas para louvar o Seu nome. Obrigada, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Perdoe, Senhor, os pecados de cada um, Senhor, dos Seus servos, ó Deus. Guarda, Senhor, cada um onde quer que esteja, Pai. E eu te peço, Deus, que essa palavra possa, Senhor, entrar em nossos corações, em nossas mentes, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, realmente, ó Pai, viver tudo aquilo que nós falamos, ó Deus, sobre o amor, que nós podemos viver tudo que nós falamos sobre os frutos do Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus, nos usa, Pai. Amém. Eu gostaria agora de cantar com vocês aqui uma canção. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Diga, Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
seus olhos e agradeça ao Senhor. Agradeça pelos livramentos que Ele tem feito na sua vida. E peça a Ele que abençoe a sua família. Peça a Ele que abençoe a sua casa, que Ele guarde você, onde quer que você esteja. Que Ele tire de você toda a ansiedade, porque Ele cuida das aves dos céus. Ele cuida das flores do campo. E Ele não vai cuidar de você, o filho dele, Ele vai cuidar de você. Diga, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hey, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa ter te abençoado através dessa canção e que todos os irmãos se sintam confortados com a presença do nosso Deus. Que o Espírito Santo possa te guiar. Agora, vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Paz, amados irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos estejam bem. Desejo que, na medida do possível, todos os amados irmãos da PIB e os que vão ouvir esta mensagem estejam bem. Mesmo que em suas casas, mas que estejam bem. Graças a Deus estou bem, minha família está bem, meus filhos, minha esposa, graças a Deus estamos todos bem. Mediante tudo que está acontecendo sobre o Covid-19, né, a questão das pessoas estarem orientadas a estar em quarentena em suas casas, reclusas, fechadas, muitas moram em apartamento ou tem uma casa pequena e muitas pessoas dentro de casa ao mesmo tempo, muda o cenário que as pessoas estão habituadas. E diante disso, o próprio toxicologista muito famoso, Dr. Anthony Wong, que é pediatra, professor, diretor do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e também diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos, ele levantou recentemente uma questão muito interessante e importante que deve ser abordada, que são os efeitos psicológicos dessa quarentena nas pessoas. Isso traz para muitas pessoas ansiedade, preocupação, depressão, irritabilidade, em casos extremos, violência e, no mais extremo ainda, infelizmente, casos de suicídio e homicídio e assim por diante, mediante tudo que está acontecendo. E eu quero trazer para os irmãos uma reflexão a respeito da ansiedade, da preocupação que esses dias têm trazido ao mundo todo. E não diferente, não obstante, a igreja também passa por isso. E eu queria meditar com vocês à luz do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, a partir do versículo 22 até o 32 nós vamos ler. Amém? O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22 até o 32. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que eu acredito que muitos irmãos têm essa versão. Lá está escrito assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao comer, nem aos seus próprios corpos quanto ao vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com o restante?
Observe como crescem os lírios, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Amém? Vamos orar? Pai amado e bendito, em nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta, Pai. Traz iluminação, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos compreender, Senhor, o que o Senhor tem para falar com o Teu povo. Eu te agradeço, Pai amado, por esta exposição da palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria meditar com vocês sobre 6 tópicos que esta passagem de Lucas nos traz à memória. Esta passagem, ela também está lá em Mateus capítulo 6, mas Lucas traz algumas nuances ou algumas características um pouco diferentes do que está no Mateus capítulo 6. A primeira lição, amados, que eu queria tirar do que tudo que está acontecendo, baseado nos versículos 22 e 23, é que nós não devemos nos preocupar com o que está acontecendo no mundo afora. Deus está no controle de tudo. A sua vida e a sua proteção estão nas mãos de Deus. Dependa dele, confie nele. Nós temos visto reportagens, não é, afora, as pessoas, os governos não se entendem. Uns estão lutando pela preservação da vida, preocupados com a economia, com a alimentação das pessoas, e outros estão preocupados com o corpo, a preservação da saúde, para que a doença não se alastre. Então nós vemos que até entre os governantes não há um consenso, cada um está correndo para um lado. Mas a palavra de Deus, o Senhor nos orienta que nós não devemos estar preocupados ou, como Mateus disse, ansiosos com estas coisas, com o que nós havemos de comer ou com o que nós havemos de nos vestir. A nossa vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Isso traz uma reflexão para nós, para que nós venhamos nos desligar um pouco desse mundo tão materialista que nós vivemos, onde sempre o que está sendo mais importante é o ser do que o ter. A paz, irmãos. Neste momento, o irmão Edson pediu para estar corrigindo. Ele quis dizer ter do que ser, onde ele havia dito que seria ser do que ter. As pessoas se expuseram a um excesso de exibição absurdo no que elas comem, no que elas vestem, e agora, num pequeno momento de adversidade, as pessoas estão desesperadas, estão ansiosas, estão preocupadas. Mas a palavra de Deus diz que os servos de Deus não devem estar preocupados com estas coisas. A segunda lição que eu tiro desse texto é que muitas vezes nós subestimamos o valor que nós temos para Deus. Veja lá no versículo 24, o Senhor diz: observem os corvos, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e você não tem muito mais valor do que as aves? As pessoas começaram a correr desesperadamente para os supermercados, para fazerem estoques de comida, para comprar caixas de álcool em gel, fazendo filas em frente às distribuidoras de botijão de gás para comprar o gás.
Mas as aves do céu, irmãos, elas não vão ao supermercado, elas não plantam, elas não compram gás. E Deus está as alimentando. E agora eu te pergunto, se aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou o seu filho por nós, derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida, será que você não tem muito mais valor do que as aves do céu? Será que nós não deveríamos depositar muito mais a nossa confiança no nosso Salvador? Eu creio que sim, não é verdade? Então, amados, confie, você tem muito valor para Deus, o preço foi alto, o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você, e Ele há de cuidar de nós, amém? A terceira lição que eu tiro disso, amados, é que a ansiedade e a preocupação são inúteis. O impossível só Deus pode fazer. Eu tiro essa lição dos versículos 25 e 26, quando a palavra de Deus diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês sequer podem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Lá no Evangelho de Mateus, o texto fala em acrescentar um côvado à sua estatura. E aqui Lucas fala em acrescentar uma hora à sua vida. Seja uma coisa, seja outra, irmãos, é um milagre. Um côvado egípcio ou romano vai ter uma média entre de 45 a 50 centímetros. Fica a pergunta: você consegue crescer 45 a 50 centímetros na sua estatura? Seja fazendo alongamento, tomando medicação, ou seja lá o que for, não consegue, não é verdade? Você consegue, meu irmão, adiantar no seu dia corrido, que você pensa, poxa, 24 horas é pouco tempo. Eu preciso de mais tempo para fazer as minhas tarefas diárias. Você consegue acrescentar uma hora no seu dia? Lá no final, quando todos os seus dias forem contados, você vai conseguir adiar em uma hora o dia da sua partida dessa terra, meu amado? Não. Nem eu, nem você vamos conseguir fazer essas coisas. E o interessante é que o Senhor Jesus diz que isso é uma coisa tão pequena, isso é uma coisa tão simples. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, se fosse da minha vontade e da vontade do Pai, eu falaria agora para vocês aqui: cresçam 50 centímetros, cresçam 45 centímetros. A sua vida vai durar mais uma hora, mais um ano, mais 15 anos, como ele disse para o rei Ezequias. Mas tudo está diante de Deus, diante do propósito de Deus, meus amados. Então, essa ansiedade, essa preocupação que estamos passando agora, são inúteis. Nada do que você possa se preocupar em tentar fazer vai mudar os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? A quarta lição que eu tiro daqui, meus irmãos, extraindo dos versículos 27 e 28, é: aumente sua fé em Deus. Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, ó homens de pequena fé? Aí o Senhor nos chama a atenção. A nossa fé é tão pequena, irmãos, tão frágil, tão fraca. Bastou um vírus para chacoalhar o mundo. O mundo está de joelhos diante de algo microscópico, que nem sequer tem vida, porque um vírus só é ativado através de uma célula. Ele nem um ser vivo é. Quanto mais o nosso Deus, amados, que é o autor da vida, que nele vivemos, existimos e nos movemos,
Deus é a vida. Deus é o autor da vida. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amado, nem Salomão em toda a sua glória, o homem mais sábio antes de Jesus que pisou nessa terra, o rei mais poderoso que houve em Israel, foi capaz de se vestir como o lírio do campo. Como é que Deus, meu amado, não vai te vestir? Como é que Deus, meu amado, não vai suprir a sua necessidade? Temos que ter mais fé no Senhor, amados. Temos que buscar confiar mais no nosso Deus. Amém, queridos? A quinta lição que eu tiro daqui, amados, é: mude as suas prioridades. Eu tiro essa lição dos versículos 29 a 31. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é o que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe muito bem que vocês precisam dessas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. A tradução João Ferreira de Almeida corrigida diz que as nações deste mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Amado, talvez eu não sei como está a sua geladeira, a sua despensa, mas Deus sabe. Deus sabe das suas necessidades, meu amado. Talvez você já tenha sido acometido por os efeitos colaterais dessa pandemia. Talvez você já esteja de férias coletivas na sua casa. Talvez você já esteja trabalhando no regime home office. Talvez você já tenha sido até demitido do seu trabalho. Talvez o seu patrão já tenha avisado para você que ele vai demorar 30, 40 dias para te pagar o salário desse mês. Mas Deus sabe de todas essas coisas, meu amado. E Ele diz: não busquem ansiosamente essas coisas. Então, o que eu tiro daqui, irmãos? Mude as suas prioridades. Talvez você esteja tendo crise de ansiedade, não esteja dormindo à noite, com preocupação. Como eu vou trazer o pão para dentro da minha casa? Como que eu vou alimentar os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, os meus pais, os meus irmãos? Como eu vou trazer o sustento? Meu amado, quem traz o sustento para as nossas casas, em primeiro lugar, é o Senhor, que nos dá o fôlego de vida. Então, talvez esteja sendo o momento em que Deus tem chamado a sua igreja para voltar os seus olhos para Ele, para buscar nele o socorro, para confiar que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que vai prover para o seu povo. A Bíblia diz que Deus alimentará o seu povo em meio à fome. Creia nessa palavra, meus irmãos. Essa pandemia, esse momento que nós estamos passando, ele vai passar. Ele vai passar. Nós estamos vivendo, sim, os princípios das dores, porque o tempo do Senhor, os últimos dias, já estão acontecendo, amados, desde que Jesus ascendeu aos céus. O que está acontecendo é que as dores de parto estão se intensificando e se intensificarão cada vez mais, com eventos políticos, com eventos climáticos, científicos, de todas as ordens. Eles vão se manifestar com cada vez mais intensidade. Então está na hora de nós priorizarmos o reino de Deus, porque essas demais coisas, o que nós temos que comer, o que nós temos que vestir, onde nós vamos nos abrigar, Deus se encarrega destas coisas. Amém, queridos? E por último, a última lição que eu quero tirar desse texto é: não tenha medo. O mais importante Deus já nos deu. Eu tiro essa lição do versículo 32, onde a palavra do Senhor diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Querido, não tenha medo, não temas,
A palavra do Senhor diz: não tema, eu sou contigo, não te espantes, eu sou o teu Deus. Não é o que a Bíblia diz? Que se passares pelo fogo, não te queimarás, se passares pelas águas, não vai te submergir, não vai te afogar. A Bíblia diz: não tema, estou contigo, agindo eu, quem impedirá? Estendendo eu a minha mão, quem o fará tornar atrás? Amados, o mais importante Deus já nos deu. O reino de Deus é nosso, pelos méritos do seu Filho. Porque a Bíblia diz: a todos quantos os receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus mesmo disse: foi do agrado do Pai dar-nos o reino. Se alegre, meu amado, minha amada, porque o seu nome, o meu nome, estão escritos no livro da vida. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos pastos os animais já não existam mais, Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Deus não nos esqueceu, Deus não nos desamparou, Deus está conosco, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Amados, que esta palavra fale ao seu coração, que você medite nessa palavra, que você renove, aumente a sua fé no Senhor, mude as prioridades, olhe menos para o noticiário da TV, olhe mais para a palavra de Deus, ouça mais sermões, ouça mais louvores, busque mais a face do Senhor, porque Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, queridos? E baseado nesse texto, e também na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, dos versículos 7 a 9, eu termino com esse texto para que nós venhamos orar. O apóstolo Pedro diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vamos orar agora, irmãos, não só por nós, mas também pelos nossos irmãos que em todo o mundo também estão passando pelas mesmas aflições. Amém? Onde você estiver neste momento, curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento ao Pai e fale com Ele agora. Amém? Pai amado e bendito, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos agora diante de Ti, Pai. Gratos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nos traz ânimo, Senhor, que nos traz consolo, Senhor. Eu te peço agora, Pai, no nome de Jesus, Senhor, tira de nós toda ansiedade, Pai. Tira de nós toda a preocupação, Senhor, porque nós somos pequenos, nós somos limitados, nós não conseguimos fazer coisa alguma sem Ti, ó Pai. Que nós venhamos ser mais confiantes em Ti, Senhor. Renova a nossa fé, Senhor. Que nós estejamos com os nossos olhos voltados para Ti, meu Deus, confiantes em Ti, Senhor. Que nós não venhamos temer, Senhor, o dia de amanhã, Senhor, mas que nós venhamos nos regozijar, Senhor, na certeza, Senhor, que o reino o Senhor já nos deu, Pai. Que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, Pai. Que Tu és um Deus que nos ama, que Tu és um Deus que cuida de nós, Senhor. Que nós não venhamos deixar, Pai, essas setas inflamadas do maligno, Senhor, nos cegar, Senhor. Turvar a nossa visão, Senhor. Que venha, Senhor, tirar os nossos olhos de Ti, Senhor, mas que nós estejamos confiantes no Senhor, sabendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Intercedemos também, Senhor, pelo Teu corpo, pela Tua igreja, mundo afora, Senhor, que também está sendo acometida, Senhor, por essa enfermidade, e que também tem passado por necessidade, Senhor, porque os recursos também têm se limitado, o deslocamento das pessoas tem se limitado, e muitos têm padecido necessidade, Pai. Mas nós cremos que Tu és um Deus provedor, que Tu és um Deus de milagre, que Tu és um Deus que opera o impossível, Senhor. Por isso nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nos regozijamos em Ti, Pai.
E te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e pela Tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu te agradeço por esta oportunidade, por esse tempo que você está dedicando a ouvir essa mensagem. E permaneça, sim, meu amado irmão, minha amada irmã, em oração, em jejum, em meditação da palavra. Pegue algum daqueles motivos de oração que o irmão Raimundo postou no grupo do PIB Comunica. Invista alguns minutos do seu dia intercedendo pela igreja, pela sua vida, pelo mundo afora, porque Deus há de operar o sobrenatural. Aonde nós não conseguimos chegar, Deus pode. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Amém, meus amados irmãos. Eu te agradeço por essa oportunidade. Louvo a Deus pela sua vida que está ouvindo isso. E se você puder, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também possam, pela graça, ser tocadas pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu te agradeço, te louvo, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.